as conversas que houveram na dramaturgia e direção, a gente discutiu, refletiu um pouquinho sobre esses personagens que vocês estavam partindo da construção a partir dos personagens. Eu tenho a impressão que vocês estão, parece, vendo aqui, obviamente, não acompanhando os 2 dias com vocês, mas a impressão que vocês continuam vasculhando mais esses personagens. Então, acho que seria interessante agora dar uma investida nessa dramaturgia para tentar identificar o que significa tudo isso. Do que se trata, né? Como começa, que tem aqui uma coisa que eu acho super interessante, eu não sei se é meio nonsense, meio rodriguiano, não sei, sugere essas imagens e tal, mas para onde vai? Então acho que teria que ter uma investida grande assim, da dramaturgia neste momento para identificar que trajetória é essa, desta cena em especial, desses personagens como um todo. Há apontamentos, por exemplo, um que aí é particular, me chama a atenção quando eu falo dom de Sarinha e tal, é instaurado essa coisa aqui meio que a gente não sabe muito bem o que significa, e vem uma informação que é interessante, que é talvez meio, como que fala isso? Não é esotérica, mas meio... num sentido mais amplo, mas alguma coisa, só que... Místico. Mas aonde eu vou para isso? Será que isso é interessante para vocês desenvolverem? Se for, talvez seja um caminho. Mas parece que não há este caminho apontado, assim, mais consciente, mais claramente para vocês. O que significa desenhar de fato a trajetória desta cena? E aí você pode fazer, enfim, diversas formas, mas eu acho que tem que propor algum tipo de desenvolvimento um pouco mais, seguindo um pouco mais uma linha, talvez, uma linha mestra, talvez. Né? Acho que isso é o fundamental, assim. Mas para isso, talvez todos tenham que ter claro em comum o que vocês querem perseguir, aonde vocês querem chegar. De geral, acho que é isso, assim, o que mais chama atenção. Parece que ainda está um pouco na definição desses personagens, que estão mais caracterizados, me parece, do que propriamente envolvidos numa ação. Né? A ação fundamental é atender ou não atender o telefone, mas acho que pode propor mais, assim. O que significa isso? E tem vários elementos. Né? Leandro, só colocando a partir disso, eu achei muito interessante a proposta de cenografia, porque ela por si é um personagem, né? Ela evidencia todos vocês e... Engraçado, as áreas técnicas eu acho que brilharam muito, assim. A luz foi um personagem muito nítido, o som, esse som constante, traz uma potência de personagem que é engraçado, eu não sei se é para precisar, enfim, mas que eu acho que não corrobora com vocês. Ela potencializa, mas ela não está junto. São diversos personagens. Não sei se está claro falando assim, mas eram várias narrativas. Eu achei todas muito inteligentes mesmo de sacação de procedimento. Só que eu não sei em que medida que elas estão juntas, assim. Mas enfim, estou falando mais como estudo do módulo, assim. Eu particularmente achei muito inteligente todas as colocações de vocês. Eu queria fazer uma consulta para precisamente os criadores de sonoplastia, cenografia e iluminação, porque esteticamente técnica de palco, mas para quando eu falo cenografia, você entende para mim que tudo, né? Mais alto. Tá. Porque esteticamente a visão que eu tenho é de algum tipo de cerimônia, né? As mesas estão com um tipo de tecido que ali brilha, vocês estão vestidos de uma maneira que não é casual, ou pelo menos o que eu percebo. Tem um telefone no meio, ele fica como um protagonista, algo que vai se desdobrar talvez em outras questões. Um tapete que é vermelho. Então, só para entender, porque a composição estética me chamou a atenção. Então, só queria entender um pouco dessas áreas. Então, tu fala? A proposta seria assim, é um jantar, digamos assim, de família, né? Mas não é aquele jantar, de todo mundo chegou do trabalho bacana, mas é aquele jantar de
de vir família toda para, como se tivesse nesse sentido, entendeu? É uma cerimônia, não deixa de ser, entendeu? Mas não é um jantar totalmente convencional, tipo um jantar de domingo, digamos assim, como se fosse um almoço de domingo, não sei, entendeu? É um jantar diferente, onde a gente tem a ausência de um personagem que deveria estar também nesse jantar e por algum motivo ele não compareceu ainda, entendeu? Então por isso que é aquela coisa, é uma louça diferente, é uma toalha diferente, é uma composição diferente, que é aquela coisa, aquele tipo de louça que a gente sempre deixa para um jantar ou um almoço de domingo. Naquele do dia a dia, cada um almoça ou janta num horário, né? Aquele onde a proposta é de reunir a família toda para estar numa composição. E para a iluminação, por que esses recortes específicos no prato e nos outros? Um tipo de recorte que eu não consigo identificar, por exemplo. Não sei se é a proposta ou se a proposta queria ir para um lugar aí, mas por questões de tempo, enfim, ficou diluído. A proposta mesmo é pensar uma luz diferenciada para cada personagem, né? Fazer um recorte mesmo com essa coisa de não ter uma forma, buscando evidenciar algumas coisas da família, né? De alguns personagens. A luz mesmo, base disso, são esses recortes, os elipsos, que ali a gente pode ver a tia e o filho. Você pode ver que a tia está com metade do corpo não dentro do recorte do elipso, né? Então essa coisa que a tia ela tem segurança de estar dentro da família ou não. Então esse ambiente da família é onde está esse elipso, né? Desses personagens. Não tem essa coisa dela estar ali, não está. Aqui um corte que junta a mãe e a filha, que elas estão sempre muito próximas. O avô, por estar na família, ser uma coisa mais decadente, essas pontas, para onde ele vai, isso é um corte também está muito oscilando. E uma luz mais fria para representar esse lugar ausente do pai, né? Uma coisa mais fria, está ali, que chama muita atenção, que é a única que tem cor. Se for ver, a única que tem uma gelatina. O que me chamou a atenção não foi tanto o brilho ou essa temperatura, sino que o resto são recortes e esse aí não tem recorte. Por exemplo, por isso que pergunto, né, sobre se tem alguma intenção ou não. Porque essa forma, a forma, né? o tom da ausência, uma coisa que está curiosa. O recorte, não sou da luz, mas acho que o recorte dele não está tão no formato com pontas, mas o recorte que fez ali foi justamente no filtro. Então não deixou de ser um recorte, o brilho que você está falando, né? Não sei. Não, é isso mesmo. Não, é isso mesmo. Né? E as coisas não se tão... Uma coisa tão diferente para a visão, né? Você vai olhar ali e só vai ser a diferença. Eu queria entender uma questão que o Matheus misturou. Matheus é. Porque tendo o ator, qual é a opção? Tendo o ator que poderia ser o pai, por que a opção de deixar ele com a plateia? Vocês pensaram nisso? O que aconteceu desse jeito? Eu queria entender como foi. Eu entendo, só para completar também, eu entendo que no final o prato é um signo, né? O prato é um signo. Escolher o prato diz alguma coisa pra gente. Eu não sei se vocês querem ou não, mas diz. Tá, daí só para completar, que eu acho que concordo com o que eu saber. E aí eu percebo que o Matheus estava ali e o lugar vazio, enfim, tinha um ator aí para usar. Então, na verdade, a proposta que veio da dramaturgia seriam 7 personagens. Teria mesmo os 6 atores em cena, como 6 personagens, e essa personagem que está ausente na família. Só que, assim, infelizmente, o Matheus não acompanhou o nosso processo, no acordo está muito presente. Então, o Lu sugeriu que nós pelo menos nessa primeira fase das experimentações, mas mesmo assim, o tempo que ele teve dentro do processo com a gente, ele acompanhou como é que isso se desenvolveu, como é que a gente está pensando. Foi uma consequência do que aconteceu, foi uma escolha de Não foi não. Foi uma escolha a partir do momento que ele não acompanhou o processo. Mas não era consequência disso. Pensei que pudesse ser. Mas só para uma perspectiva, eu acho que isso, no primeiro dia, promoveu uma reformulação da dramaturgia, né? E aí, assim, vamos embarcar então nessa proposta, já que tem um problema, porque eu acho que ressaltou muito a necessidade de experimentos, temos que estar no experimento.
faltar um dia significou meio processo que se perdeu. E aí foi essa opção de, assim, já que não veio, não faz, porque significaria reformular tudo de novo no dia seguinte. Mas nesse sentido, no fundo acabou sendo interessante, porque a gente realmente teve que dar um processo, que a gente foi jogado para um outro lado, a dramaturgia reagiu, e no fundo acabou, ele seria o pai, então acabou, deu mais força para essa figura ausente. Então na verdade a gente ganhou, a gente não perdeu, e ele também acompanhou isso de alguma forma, né? Eu acho que foi um ganho, na verdade. Eu queria fazer uma colocação que, na verdade, a partir de alguns comentários que foram feitos nas conversas da manhã e de coisas que já aconteceram em experimentos anteriores. E, na realidade, é uma pergunta para todos nós, que é assim. A gente, por exemplo, conversou sobre qual é o interesse que a gente tem de fazer com que o que acontece em cena provoque, estimule o espectador a ser coautor, no sentido dele fazer a sua leitura. Qual é a medida do interesse que a gente tem de fazer com que isso aconteça? Não há uma fórmula, mas qual é o interesse que a gente tem? E que no caminho, algumas vezes, a gente se vê diante de opções do tipo, tem um personagem que eu não estou falando de vocês, estou falando em geral. Isso apareceu, por exemplo, no Papo da Manhã. Tem um personagem que é fechado, carregado de preconceito, muito estratificado nas suas crenças. Então eu pego e faço nele um figurino fechado, que não abre. Até que ponto, quando eu faço as minhas opções de lançar signos para a leitura do público, eu não estou adjetivando. Dá para entender? O personagem é fechado, a roupa é fechada. Outra, pergunta da Grisel. Então, chama a atenção do público o desenho diversificado, recorte da luz. Até que, só para perguntar mesmo, até que ponto esse tipo de proposição, no caso da luz, pode ser de qualquer outra área, convida o espectador a fazer uma leitura ou convida o espectador a assistir a cena dizendo assim, oh meu Deus, eu não sou capaz de ler. Oh meu Deus, eu não sou